Olha como eu tô chique hoje, gente. Com essa caneca maravilhosa que eu ganhei de uma amiga e eu amei. Olha só. Não sei se vai dar pra vocês verem. É a minha fotinha, que maravilha. Eu não sou do café, não, mas eu sou do cappuccino, eu sou da água, eu sou do chá. Então vocês vão me ver chique agora aqui nesse canal. Mas vamos pro que interessa. O assunto que o Senhor tem ministrado no meu coração nos últimos dias, compaixão versus empatia. Eu acredito que você já tenha ouvido falar muito sobre empatia. Empatia é uma palavra que está em alta, é uma palavra que, vamos dizer, tá na moda, porque muitas pessoas hoje falam isso, né, diariamente. Tem que ter empatia. Eu sou uma pessoa empática. Eu sou assim porque eu me coloco no lugar dos outros. E sim, empatia é se colocar no lugar do outro. Mas eu gostaria de te fazer observar por uma nova perspectiva. Veja bem, a empatia é se colocar no lugar do outro. E a compaixão é o sentimento que me faz se mover em direção ao outro. É o desejo que eu tenho de diminuir, de reduzir o sofrimento de alguém. E quando nos deparamos com alguém que está em sofrimento, em uma situação difícil, a primeira coisa que muitas vezes nós falamos é: eu me coloco no seu lugar, eu sinto muito. Essa é a palavra que nós usamos por diversas vezes. Eu sinto muito, mas a realidade, irmão, é que a gente não sente nada. A gente não sabe como o outro se sente. É que não dá para se colocar no lugar do outro. Não dá para sentir pelo outro. Embora você queira imaginar, você não consegue mensurar. Não dá para saber a intensidade da dor que o outro sente. É por isso que não dá para julgar o que o outro sente, porque você só sabe quando você vive. E mesmo vivendo, a dor ela é particular. Então não dá para eu falar que eu me coloco no lugar do outro porque eu sinto muito por ele. Então não dá para dizer eu entendo a sua dor. Não entende. Não entende porque, embora as pessoas queiram muito desenhar a forma como elas se sentem, elas não conseguem. Porque tem sentimentos que não se explica, apenas se sente. Quando alguém falece na família do outro, a primeira coisa que nós dizemos é meus pêsames. E em seguida, eu entendo, eu também já perdi. Não é porque você já perdeu que você sabe como o outro se sente. Como eu ia dizendo, a dor é particular. Mesmo que você pense que é um ato gentil, generoso, né, carinhoso até, de demonstrar afeto, de demonstrar que você se compadece pela dor do outro, não é a maneira mais inteligente. Porque você não sente como o outro sente. Mesmo que você tenha experiências parecidas, semelhantes, ainda assim não dá para você mensurar como o outro se sente. Não dá para você saber o quanto o outro tem sofrido. Porque às vezes você tem uma facilidade para poder sair de um sofrimento e o outro não tem essa facilidade. Às vezes você consegue romper mais rápido do que o outro. E a vida não é uma disputa. Eu fico sinceramente muito chateada e muito irritada quando eu compartilho algo difícil que eu estou vivendo com alguém e as pessoas, às vezes, não é nem na intenção de diminuir o que você sente. Mas há uma disputa até na dor agora. Há uma disputa na dor. As pessoas estão com o ego tão inflado que há uma disputa até para chorar, para ver quem sofre mais, quem passa por mais dificuldade, quem teve um passado mais obscuro. Tem uma luta por isso agora, uma luta para ver quem está no auge da dor, quem sofreu mais. Eu já me peguei compartilhando com pessoas, aconteceu isso em um episódio da minha vida, foi um período traumático, tá sendo difícil para mim superar. Aí a pessoa, na intenção, muitas vezes, de fazer com que eu não sinta tanto assim, ela diz: ah, minha filha, deixa eu te contar minha história. Se tu soubesse como eu me sinto, se tu soubesse o que eu passei na minha infância, se tu soubesse o que eu passei aquele dia, porque aquele episódio da minha vida. E aí as pessoas estão pouco ouvinte, porque ela está ali, né, contando a história dela, a versão dela, mas ela não se compadece.
ela jura que ela tem empatia. Não, porque eu me coloco no seu lugar, eu já sofri muito mais. Se você pudesse entender a minha história, você iria entender o quanto a sua dor não é tão relevante assim. Então, sem perceber, as pessoas acabam tentando diminuir ao invés de se compadecer. E a compaixão é totalmente diferente. Quando por um momento eu deixo de olhar para minha dor, eu deixo de olhar para o meu ego, tentando provar que eu já sofri mais, que a minha história tem pontos mais importantes, mais relevantes para poder ser comentado. Quando eu deixo o meu eu um pouco de lado para me compadecer, como eu disse lá no início, se compadecer, o ato da compaixão é quando eu boto, já viu aquela frase? Eu coloco a minha dor no bolso para poder cuidar da dor do próximo. É exatamente isso. A compaixão, ela te faz se mover em direção ao sofrimento de alguém. Então você deixa de ficar preocupado com aquilo que te atormenta, você deixa de ficar preocupado com as dores que você tem para poder cuidar daquele que está ali de frente para você. Estamos vivendo em tempos onde as pessoas estão sendo pouco ouvidas. Às vezes eu me pego em situações onde eu não tenho vontade mais de compartilhar. Não é por achar que eu vou dar conta sozinha. Não, pelo contrário, eu sei que eu não vou dar conta sozinha. Então a primeira coisa que eu faço ao me deparar com um momento difícil que eu esteja vivendo é orar imediatamente, porque eu sei que Jesus não vai ficar disputando as dores comigo. Eu sei que ele passou por inúmeras dores e foram muito maiores do que as minhas, mas ele não vai usar o nosso tempo para ficar falando: não, minha querida, você lembra? Aquele dia na cruz do Calvário, aquele dia com os meus irmãos, aquele dia que descredibilizaram a minha palavra, aquele dia que viraram as costas. Não vai existir isso. O Senhor está pronto para me ouvir e automaticamente ele é paz para minha alma, ele é afago para o meu interior, diferente muitas vezes do meu próximo. Até gosta de mim, até gostaria de me ajudar, mas o posicionamento que eu vejo muitas vezes do ser humano é muita gente preocupado consigo mesmo. Então, ao ouvir a dor, eles automaticamente, de maneira robótica, eles começam a contar a dor deles, da infância, do passado, da adolescência, de uma série de coisas. E por fim das contas, a gente tem uma conversa de um choramingando de um lado, um choramingando do outro. Não tem um direcionamento. É por isso que hoje, muitas vezes, em um momento de turbulência na minha vida, eu não penso duas vezes. Eu vou orar. Porque eu sei que Jesus, ele não está disputando a dor comigo. Ele não vai disputar a dor com você. Então, assim, na dúvida, ore. Tá passando por uma situação difícil? Ore. Tá passando por uma situação embaraçosa? Ore. Tá no momento de alegria? Ore. Ore, irmão. Sabe por quê? Jesus, ele é alguém que está interessado na sua dor. Ele é alguém que está interessado em trazer para você alívio. Ele está interessado em fazer com que a sua alma se regozije nele. Porque essa é a verdade, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então o Senhor está interessado na sua dor. Eu não sei qual é a intensidade da sua dor. Eu não sou capaz de mensurar a sua dor. Mas eu tenho certeza que Jesus, ele já te viu neste momento caótico que você está inserido. Ele já te viu em meio a esses episódios traumáticos. Então não espera, ore. Tá esperando o que para orar? Tá esperando o quê? Jesus é a sua prioridade ou ele é a sua última opção, irmão? Às vezes você conta o seu problema para várias pessoas e perceba, nenhuma delas tem direcionamento para a sua vida. Nenhuma delas pode trazer resolução para aquilo que você está vivendo. Não que você não possa compartilhar, não é isso que eu estou dizendo. É bom que você tenha amigo, é melhor dois do que um. É bom que você coloque para fora aquilo que está sentindo, é bom que você tenha alguém de sua confiança para poder te mostrar o caminho, o líder da igreja, né, o seu pastor, a sua pastora, alguém da sua confiança, o seu pai, a sua mãe, a sua avó. Às vezes não é alguém da sua família, enfim, alguém da sua confiança. Você pode ter, não é sobre isso que eu estou dizendo. O ponto aqui é que muito se fala sobre empatia. Só que empatia não serve para muita coisa
se não vier acompanhado da compaixão, da sua disponibilidade para o seu próximo, a sua capacidade de ajudar alguém. Não adianta nada. Não adianta nada, eu sinto muito. Tá bom, mas o seu sentir muito te leva ao quê? Porque se a dor do próximo não te comove a se mover em direção a ele, de nada adianta você se colocar no lugar do próximo. De nada adianta você dizer eu sinto muito, eu já passei por isso. Isso não adianta nada. Isso não adianta nada. Então, compaixão é a capacidade de se mover em direção ao outro. E Jesus, você vai ver Jesus. Não é só sendo empático, não. Você vai ver Jesus se movendo de íntima compaixão. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 14. Jesus saindo, viu uma multidão, se compadeceu e curou enfermos. Ele não só viu, ele se moveu em direção do que a multidão precisava. O que parte da multidão precisava? Cura. Cura. Não foi à toa que ele curou. Se ele curou, foi porque ele viu a necessidade daqueles que estavam à sua frente. Então, irmão, nós precisamos ser reflexos de Jesus. Não basta ter empatia, tem que ter um coração voluntário e disposto para ajudar o próximo. E o assunto é extenso, é gostoso de comentar. Eu tô aqui, arrepiada, porque é isso. Eu tenho vontade de compartilhar muito mais, mas esse vídeo tá ficando bastante longo, como os outros aqui também. Então a gente, quem sabe, faz uma parte 2 dele? Vamos lá, deixar o gostinho de quero mais? Se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém. Conto com você. Então curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, comenta aqui embaixo o que foi que você achou, o que você pensa. E nós voltamos na próxima. Nós se vemos daqui a pouco.